E aí, aluno, vamos aqui para a nossa primeira aula do módulo de noções básicas de cartografia, certo? Então, essas noções básicas que nós vamos estudar tem que começar por uma introdução. Então, vamos começar pela introdução à cartografia. Então, o que é que nós vamos ver nessa aula? É justamente os conceitos básicos mesmo. Então, o conceito do que é um globo, o que é um mapa, qual a diferença de um para outro, o que é uma carta geográfica, o que é que são esses conceitos que confundem muita gente e muita gente erra besteirinhas quanto a isso em concurso. Então, deem atenção a essa aula de cartografia, que é um assunto simples, eu considero um assunto simples de geografia. Existem outros assuntos muito mais complexos, sendo que as pessoas às vezes esquecem de cartografia porque às vezes é preciso fazer algum cálculo simples. E as pessoas geralmente não gostam de fazer cálculo em geografia. Porém, até os cálculos de geografia são apenas regras de 3. Então você vai ver que é regra de 3 simples, umas coisas muito simples. Então, se você está se preparando para o concurso, com certeza você deve saber regra de 3. Então, vamos lá, vamos para os primeiros conceitos aqui comigo na tela. Observe aí, o primeiro conceito que vai surgir para vocês é o conceito de globo. Então, observem aí o que nós temos. Nós temos um globo. Então, o que é um globo? É uma apresentação cartográfica sobre uma superfície esférica, numa escala pequena, dos aspectos naturais e artificiais de uma figura planetária, com finalidade cultural e ilustrativa. Veja só, esse conceito de globo, se você observar, tem escrito aí do lado IBGE. Então, assim, por que é do IBGE? Porque o IBGE ele tem um documento, ele tem um arquivo, um artigo chamado Noções Básicas de Cartografia. Nesse documento, ele conceitua a cartografia, os conceitos, lógico, ele conceitua os conceitos, ele conceitua para que fique muito mais fácil, fica padronizado para as pessoas entenderem o que são esses conceitos, certo? Então, vê só, todos os conceitos que nós vamos falar a partir de agora são baseados nesse documento do IBGE chamado Noções Básicas de Cartografia. Então, a partir de agora, tudo que tiver conceito vai ser relacionado ao IBGE. Então, não vai precisar colocar o IBGE ao lado de todos. Mas voltando para o globo. Gente, o globo é muito simples, né? O globo é a representação esférica. Se você tem uma bola, um formato esférico, você tem um globo. Vale lembrar que tem uma coisa que é muito importante. A Terra, o planeta Terra, ele não é esférico. Ele tem um formato esférico, mas ele é um geóide, a gente chama de geóide. Por quê? Porque ele não é 100% redondinho, sem deformações. Ele é um geóide porque ele tem um formato arredondado, porém ele é achatado nos polos. E além disso, o planeta Terra ele sofre também com as formações de relevo. Então, até mesmo um globo, que é a representação mais comum, mais próxima do planeta Terra, ele não representa com exatidão muito grande. Afinal de contas, a gente tem aqui uma região redonda que você não tem as formações de relevo. Você pegar esse globo, por exemplo, que apareceu para vocês, então esse globo, ele não você não vai sentir as deformidades nele. Tem globos que têm deformidade, professor? Tem sim, tem alguns que tem, mas você não vai encontrar com tanta facilidade por aí. São globos especiais que as pessoas fazem, a maioria das vezes, por encomenda. Então, vamos para outro conceito simples também de cartografia. Então, vamos lá, para mais um. Vai pintar na tela para vocês. O conceito de mapa. Ou seja, vejam só, tem algumas coisas que são importantes. O globo, ele é redondo. A partir de agora, nós vamos ver todos os planos, sendo que esses que são planificados, os chamados planisférios, no caso da Terra, ou no caso de mapas, cartas, plantas, entre outros que nós vamos ver, todos eles são em formato plano, a partir de agora, não é mais arredondado. Então, todos serão agora planificados. Então, vamos lá. Primeiro de todos é o mapa. O mapa é uma palavra mais conhecida de todo mundo, né? Você fala mapa, você fala, até íntimo já mapinha, então tem gente que
íntimo do mapa. Então, assim, um mapa de uso muito comum de várias pessoas, principalmente com os mapas digitais hoje. Quem não usa GPS, Waze, quem não usa o próprio Google Maps, quem não usa vários outros aplicativos, o de pegar ônibus, que o pessoal faz também, se usa o mapa. Então, assim, o mapa é bastante utilizado. Mas o que é um mapa, para a gente saber se está falando mapa e podia ser outra coisa? Mas vamos para a tela para ver agora. Mapa, vamos lá. Primeiro, mapa tem que ser uma representação plana, conforme eu falei para vocês. Geralmente, ele tem uma escala pequena. E aí é que eu queria chamar a atenção de vocês logo de cara. Por quê? Veja só. Uma escala pequena, a gente vai estudar isso, tem um assunto que é só de escalas mais na frente, porém é importante vocês lembrarem disso agora para utilizar nessas aulas. Então vejam só, escala pequena é aquela que tem poucos detalhes, ou seja, quanto mais detalhes, maior é a escala, quanto menos detalhes, menor é a escala. Ou seja, uma escala pequena, ela tem poucos detalhes. O que é que isso significa? Que proporcionalmente à realidade é um mapa muito... você não vai ver detalhes. Por exemplo, você pode ver o formato de uma praça, mas você não vai ver nesse mapa exatamente... se você estiver vendo um mapa, por exemplo, para ir de um lugar para outro, você vai ver o formato da praça, mas você não vai ver detalhes do que está nessa praça. Inclusive, mapas com escalas menores ainda, como por exemplo o mapa mundi, você não consegue ver ruas. Então, por exemplo, você está querendo ir para São Paulo, aí você pega o mapa mundi e vai lá ver São Paulo, você vai ver um pontinho. Isso quer dizer que não tem detalhes nenhum. Mas se você quiser pegar o outro mapa e ir ampliando essa escala, vai chegar um momento que essa escala vai ser grande e vai ser rica em detalhes e dependendo do tipo do mapa, por exemplo, o Google permite até imagens de satélites acopladas aos seus mapas, você consegue ter uma visualização muito mais detalhada, com inclusive observando a área de edifícios e entre outras coisas, certo? Então, vamos lá. Isso é para você lembrar, escala pequena, ou seja, os mapas, ele tem poucos detalhes, ok? Continuando. É também uma área delimitada por acidentes naturais, ou seja, bacias hidrográficas, como queiram, ou bacias sedimentares, pode ser planalto, pode ser chapada, ou pode ser também um político administrativo. Vejam só, dependendo da função que for utilizada para o mapa, a gente pode utilizar para alguns modos diferentes. Se eu quiser ter um mapa de relevo, ou seja, um mapa topográfico, um exemplo, um mapa topográfico que vai mostrar a topografia de uma região. Então o cara lá, o engenheiro, ele quer observar o mapa, ele quer fazer uma análise, ele quer pegar para saber o relevo da região. Então, o mapa ele vai ter que mostrar, por exemplo, as curvas de nível, ou então em cores diferentes, ele vai mostrar as formações de relevo daquela região. Da mesma forma, eu posso pegar um mapa para mostrar as condições geográficas, geológicas de um local, ou geomorfológicas, por que não? Então, a gente tem lá um mapa detalhado, um mapa com a sua legenda, que vai ser a legenda desse mapa de acordo com a intenção que foi, para a qual ele foi construído. Então, ele pode mostrar um planalto, ele pode mostrar uma chapada, ele pode mostrar bacias hidrográficas. Então, tudo isso, um mapa, ele pode mostrar para vocês. E ele também pode ser político-administrativo. Como assim? O mapa do Brasil. Está lá, o mapa do Brasil. Está lembrado dele? Se você não conhece, eu convido a conhecer o mapa do seu país. Então, o mapa do Brasil, ele está lá. Então, veja só. O que é que tem no mapa do Brasil? Geralmente, quando a gente observa, a gente vê a divisão dos estados, ou seja, corretamente chamado pelo IBGE de unidades da federação, ou unidades federativas, dependendo da pessoa que gosta de chamar. Mas as unidades de federação, que a gente chama de estados, eles estão lá no mapa do Brasil. Então você consegue ver num mapa uma divisão político-administrativa de cada região, de cada país, dependendo de onde você queira fazer esse mapa para que ele foi construído. Então, por exemplo, se eu quiser pegar o mapa da Europa, o mapa da Europa, ele não vai ter a divisão dos estados, das províncias, dependendo do país europeu. Ele vai ter a divisão dos países europeus. Se a gente quiser pegar o mapa da América do Sul, a gente vai ver o Brasil, mas não vai ver os estados brasileiros, porque vai estar lá, a intenção vai ser que esteja Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Venezuela, entre os outros países que, perdoe-me se tiver algum colombiano aí, eu não citei a Colômbia, um abraço para a Colômbia, a todos vocês que estão aí colombianos. Gostei de Narcos, viu? Parabéns para vocês. Vejam só, então é o seguinte, vai depender do que é que você está querendo fazer, vai depender do que você está querendo fazer. Então, assim, um mapa ele pode ser político-administrativo também, ok?
Então vamos para próximo ponto. Vamos lá, na tela. Destinação a fins temáticos, culturais ou ilustrativos. Veja só, mapa temático, ele vai... eu acabei de falar, o mapa ele pode ter uma função de acordo com a qual ele foi planejado, ou seja, eu quero mostrar determinado assunto. Então o mapa ele pode mostrar. No caso anterior, nós estávamos falando apenas de questão política, administrativa ou questão geográfica mesmo, questão que um mapa mostra relevo, clima, pode ser um mapa pluviométrico mostrando os lugares que chove mais, pode ser um mapa da vegetação e tal. Porém, eu posso fazer um mapa temático e cultural. Por exemplo, um mapa que vai mostrar os focos de carnaval pelo Brasil. Então, eu posso construir um mapa e botar ele bonitinho, um mapa ilustrado, eu posso botar um bonequinho de frevo em Recife, eu posso botar um carro alegórico lá no Rio de Janeiro, eu posso botar um trio elétrico na Bahia, e aí vai ficar bonitinho, ilustrado, jeitosinho, uma coisa muito bem elaborada, porém, para fins científicos, esses tipos de mapas ilustrados, eles não são muito aceitos. Por quê? Porque no passado, voltando lá ao início da elaboração dos mapas, as pessoas faziam mapas para presentear. Ou seja, você construía um mapa, pintava e com base nas lendas folclóricas, histórias que o povo contava, você colocava, por exemplo, monstros de 7 cabeças. Vários mapas do passado, eles constam a presença de Atlântida, que está lá, ninguém nunca soube da existência, ninguém nunca comprovou a existência, mas tem alguns mapas que mostram. Então a gente tem esse tipo de mapa que ele é ilustrativo, ele é apenas para mostrar alguma coisa e que no passado era usado para presentear como uma obra de arte. Então os caras pintavam mapas belíssimos, uma coisa maravilhosa para poder presenteá-los. Então, outra finalidade de mapa. Agora vamos ver mapa, né? Vamos ver como é que é o mapa. Na tela, o mapa mundi, o mais famoso de todos. Veja só, esse mapa mundi, a gente observa algumas características nele. Como a escala dele é muito pequena, você não vai ver os detalhes. Pode observar, você não consegue nem ler direito o que tem escrito nele, porque ele é de uma escala extremamente reduzida. Nós vamos estudar a escala, não se preocupe, se você não está entendendo ou não está lembrado o que é escala, não se preocupe. Ou seja, grave que um mapa ele tem poucos detalhes. Então, por exemplo, eu quero procurar a cidade de Manaus. Manaus está por aqui, mas onde? Eis a questão. Porque não dá para você, se você colocar um pontinho aqui, só um pontinho, pode ser que esse pontinho ele já engole 3 cidades aí. Mas você consegue ver todos os continentes, você consegue ver toda a Austrália, você consegue ver, por exemplo, ilhas gigantes como Madagascar, você consegue ver o tamanho da Groenlândia, entre outras coisas, você consegue observar, mas é para você ter uma noção apenas do formato, você não vai conseguir entrar em detalhes. Eu quero ver Berlim. Primeiro encontre a Alemanha nesse emaranhado, que é a Europa aqui, para depois começar a procurar Berlim. Eu queria Lisboa. Portugal é um pontinho de nada. Está aqui, ó, Portugal. Isso aqui, bem pequenininho aí, é Portugal. Então, é um mapa muito difícil de se visualizar, porque o caráter dele é apenas ilustrativo. Ele quer apenas mostrar para você alguma coisa. No caso, mostrar o mundo, né? Lembrando que isso aqui é um planisfério. Pode ver que o mapa, nesse caso, está plano, ok? Então, vamos seguir. Um outro conceito que vai surgir para vocês na tela. Carta. Representação plana. Conforme eu disse, todos serão planos a partir de agora. Já a escala de uma carta ela é chamada média ou grande, ou seja, vai ter muitos detalhes, vai ter mais detalhes. Uma carta, ela tem um desdobramento em folhas articuladas de maneira sistemática. Presta atenção, vê só, observa. Como é um desdobramento em folhas articuladas de forma sistemática. Eu não sei se vocês já ouviram falar num instituto chamado SUDENE, deve ter ouvido falar, é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Para quem não lembra, a SUDENE era um órgão que ela fazia pesquisas
para melhorar, para desenvolver, resumindo, para desenvolver a região Nordeste, captando recursos, fazendo acordos com empresários. Claro que esses acordos sem corrupção nenhuma, porque é algo que nunca existiu no Brasil. Então, fazendo várias coisas. Mas, enfim, isso não vem ao caso agora. Quando a gente for falar lá de urbanização, obras, essas coisas, a gente fala um pouquinho sobre esses problemas do Brasil. Mas, vejam só, a Sudene, ela fez mapas e, ela fez cartas. Como é que eram essas cartas? Por exemplo, ela fazia tirava fotografias, fazia algumas imagens de satélite, inclusive, e ela começou a catalogar de acordo com o seguinte critério. Um exemplo, ela colocava um quadrado dizendo A1, aí depois outro quadrado, A2, depois A3, aí embaixo A4, A5, A6. Isso quer dizer? É porque ficava muito mais fácil você encontrar. Então, por exemplo, eu sabia que o bairro tal da cidade de João Pessoa estava na folha A6. Então, eu ia lá. Dessa forma, eu podia dobrar, por isso que a gente chama até desdobramento. Eles dobravam, podiam montar um bolinho e pronto, está aqui o bolinho de João Pessoa. Então, você montava como se fosse um quebra-cabeça gigante e para transportar era muito mais fácil. Claro que isso ficou obsoleto depois da invenção de uma coisa muito moderna chamada os mapas digitais, né? Então, com os mapas digitais, você não precisa estar levando pacotes e pacotes de mapas, de cartas e de outras coisas para cima e para baixo. Você tem tudo isso digitalizado, dá zoom, tira o zoom, faz o que quiser e eles vão instalar a amostra para vocês. Voltando, olha, conforme eu falei, limite das linhas constituídos por linhas limite das folhas constituídos por linhas convencionais, destinada à avaliação precisa de direções, distâncias e localização de pontos, áreas e detalhes. Ou seja, você tem que ser muito claro numa carta, você tem que dar para entender pelo menos o que é que você quer ali. Então você tem que ter direção concisa, direção óbvia. Vamos ver um exemplo, vai pintar na tela aí para vocês um exemplo de carta. Vejam só. Claro, você não vai enxergar, observa comigo. Você não vai ver aí muito bem, porque é uma carta que ela está reduzida para caber numa tela. Isso aqui é bem maior do que está aparecendo para vocês na realidade, mas a não ser que sua tela de TV seja de 52 polegadas ou mais, você não estará visualizando os detalhes. Por quê? Porque está tendo que ser reduzido. Mas o que é importante? É que você está vendo as cores. Então, veja só. As linhas daqui por exemplo, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, ele faz aqui as zonas eleitorais de Pernambuco, da região metropolitana, mas principalmente da cidade do Recife. Então, por exemplo, aqui nós temos a primeira zona, aqui nós temos a nona zona. E aí o que é que isso quer dizer? É que a carta, ela já tem detalhes, você consegue ver as ruas de Recife, você consegue ver os bairros da cidade de Recife, e você tem quadrantes que você consegue observar. O que é que são quadrantes? São esses quadradinhos aqui, ó. Deixa eu grifar aqui um quadradinho, outro quadradinho. Então, como é que eles fazem para localizar? Eles simplesmente vão lá e aqui nós temos, do lado de cá, por exemplo, tem aqui a letra A, e B, C, D e por aí vai. E aqui nós teremos um exemplo, certo? Geralmente é ao contrário. Então, deixa eu só apagar aqui. Geralmente é ao contrário. Então, vamos lá. Então, geralmente vem de cá. Geralmente não, sempre. Nós somos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu quiser saber onde é que está o A5, então eu simplesmente venho aqui, vou grifar para vocês acompanharem aí. A5. Então, eu quero saber esse quadrante. E aí, dessa forma, eles conseguem observar muito melhor. Eles podem isolar esse quadradinho aí e eles sabem exatamente o que é que vai ter aqui nessa zona que foi selecionada, certo? Para isso é importante uma carta, ok? Vamos seguir? Prosseguindo. Planta. O que é uma planta? É um vegetal? Não, você errou. Se você disse que era um vegetal, sinto muito, comece a estudar de novo, porque está com dificuldade aí. Então, assim, o que é uma planta? Planta nada mais é do que, vai surgir na tela, é um caso particular de carta. A representação se restringe a uma área muito limitada e a escala é grande. Consequentemente, o número de detalhes é bem maior. Pessoas, planta é uma carta, só que com uma escala bem maior.
Exemplo, lembra da carta que a gente viu agora há pouco? Tá lembrado não? Então, volta aí um pouquinho para ver ela. Eu volto aqui, não precisa voltar não, eu volto. Olha aí a carta que a gente acabou de ver. Os detalhes dela são poucos, só que é muito mais detalhado do que um mapa, por exemplo, como a gente viu. Porém, uma planta ela vai ter muito mais detalhes ainda, e eu vou mostrar a vocês isso agora. Olha aí, uma planta de um loteamento. Então aqui a empresa simplesmente, eu vou mostrar a vocês, a empresa simplesmente colocou essa proposta, esse projeto, e aqui nós temos, por exemplo, a rodovia BR-101 passando, aqui nós temos o mar, ou seja, é uma planta que fica localizada próximo ao mar, aqui nós temos o rio, então você consegue ver alguns detalhes. Tantos detalhes que você consegue observar exatamente as ruas, você consegue observar árvores, aqui tem várias árvores, e você consegue observar o tamanho do terreno. Então, está aqui o tamanho do terreno que você queria lá. Tem muitos detalhes. Observem que tem a rua, você consegue ver. Inclusive, tem plantas que você consegue ver as plantas. Foi uma piada ruim, mas tudo bem. Você consegue ver coqueiros, consegue ver... Dá para saber que é coqueiros ou palmeiras aqui. Então, assim, você consegue ver várias coisas. Só que tem planta que é mais detalhada ainda. Então, veja essa. Essa aqui você consegue ver o salão, o quarto, a suíte, o banheiro, e a varanda. Que, por sinal, é um belo varandão, hein? Eu gostei dessa varanda, é uma varanda muito legal. Então, vejam só. O que é que isso significa? É que nessa carta, nesse tipo de carta, a gente chama de planta, porque o nível de detalhes é muito maior. Quem utiliza isso? Para ilustração, logicamente, a gente viu aqui, aquela lá do loteamento pode ser uma propaganda, um folder, você recebeu o folheto na rua, loteamento Morada de Moisés Barreto, que sou eu. Então, um exemplo, não necessariamente, eu não tenho um apartamento, certo? Eu não tenho um conjunto habitacional, é só um exemplo para que fique claro para vocês. Mas assim, tá lá, loteamento Moisés Barreto, e tudo tá lá. Pronto, o loteamento Moisés Barreto está lá. O que é que acontece? É simplesmente uma propaganda. Então eu quero mostrar, muito cuidado, muitas coisas que se diz planta, elas não condizem com a realidade. É apenas um demonstrativo, ilustrativo, ou seja, não pode ser considerado nenhum mapa, é apenas um desenho. Então, assim, você vê muitos cartazes, isso pode até cair no concurso, então mostrando assim se aquilo realmente pode ser considerado um mapa ou uma figura ilustrativa, um desenho. Você vê muitos cartazes mostrando assim, próximo, você tá lá, aí tem um prédio que pula do meio do cartaz, está lá um prédio gigantesco, aí tem lá o prédio aí próximo ao shopping center tal. Aí aparentemente parece que é um vizinho. Aí quando você vai ver na realidade, você parecia tão perto, mas que negócio longe, eu estou aqui no trânsito e tal. Por quê? Porque a intenção ali foi apenas informar que onde era a localização. Não era para ser fiel à realidade. Para ser uma carta que se torna uma planta, ela tem que ser mais fiel, ela tem que ser mais fidedigna. Então vejam só, aqui nós temos exemplos de cartas que se tornaram plantas, mas que são muito importantes. Então vejam só, todo engenheiro, ele vai utilizar, engenheiro, arquiteto, mestre de obras, profissionais da construção civil, eles vão utilizar as plantas. Então ele tem que ter uma planta, ele tem que ter muito bem estruturado o que é que ele vai construir, o que é que ele vai fazer. Não é muito fácil não. Para construir uma planta você precisa de até um profissional um profissional específico para isso. Às vezes é um arquiteto, às vezes é um engenheiro, às vezes é um engenheiro calculista. Então a gente tem muitos profissionais para se construir, porque não é simples. Até porque uma planta ela vai ter que se adaptar ao tamanho do terreno, logicamente, e para você saber exatamente onde é que vai construir cada coisa, cada pilastra, tem que estar muito bem detalhado, tudo muito bem detalhadinho, certo? Então, vamos seguindo. Agora tem uma coisa importante. Anamorfose. Alguém já ouviu falar nessa palavra? Anamorfose. É um nome um pouco complicado, porém que mostra algo simples de se entender. Então, por exemplo, representação que apresenta áreas modificadas. Presta atenção. Áreas modificadas. O que é uma anamorfose? Apresenta áreas modificadas. Não estou entendendo? Não está entendendo? Vamos ver agora. Agora, vai surgir na tela para vocês. Presta atenção. Olha lá. Eu queria que vocês observassem e me dissessem o que é isso.
é o Mapa-Mundi. Ok, parabéns, você acertou. Agora, o que aconteceu com o Mapa-Mundi? Vamos lá. Primeiro de tudo, eu queria chamar a atenção para alguns detalhes. Primeiro, o que é isso aqui? Que país é esse? Você já viu esse país em algum lugar? Ou então, isso aqui, o que é esse país aqui? Você já viu? Não? Então, eu vou apagar aqui só para você ver uma coisinha melhor. Olha, esse país aqui é a China. É a China. Opa, quase não sai China. E aqui é a Índia. Então, veja só, aqui Índia, aqui China, aqui é o Brasil. O Brasil está com um formato um pouco parecido. Então, se eu sei que aqui é a China e a Índia, como é que eu cheguei a essa conclusão? É o seguinte, esse mapa, essa anamorfose, ela vai mostrar justamente a quantidade de habitantes que tem no país, proporcional à área e a dos outros países. Então, por exemplo, China e Índia, a China passa de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, a Índia passa de 1 bilhão de habitantes, então você tem só aí 2 bilhões e 300 milhões, 2 bilhões e 400 milhões de habitantes, para um mundo inteiro que tem 7 milhões e um quebradinho. Então, assim, é muita gente concentrada numa área só. Dessa forma, a anamorfose ela vem mostrar as desigualdades de uma região. Nesse caso, quer mostrar a desigualdade da distribuição da população mundial. Uma dica que eu sempre dou é que se você, imagina que você está com um mapa-mundi lá bonitinho, e esse mapa-mundi você vai pegar uma seringa. Aí você vai pegar a seringa e vai fazer o que com a seringa? Injetar a quantidade de líquido ou de população líquida é meio estranho, mas a quantidade de líquido de população, você vai injetar e vai colocar para encher, para inflar ou encher mesmo de líquido, para ver como é que vai ficar. E aí vai ter países que vão ser pressionados. Sentiram falta de algum país no mapa? Vamos olhar aqui em cima. Vejam só. Alguém viu aí o que aconteceu com a Austrália? A Austrália é aquele país que é um continente, quase todo dela, virou apenas um pedaço de, parece um beija-flor, uma tripa, sei lá o que parece a Austrália. E alguém viu o que aconteceu com a Rússia. Olha aqui a Rússia. Isso aqui em cima verde, quase que não dá para ver, é a Rússia. Olha o Canadá. Coitado do Canadá, foi espremido. Por que isso aconteceu? Porque não tem população suficiente para competir, digamos assim, com os outros. Então, não é tão simples não. O processo não é uma coisa muito fácil assim, você, olha, Canadá, tal, mas quando você aprende, você vai entender o porquê o Canadá sumiu, porque a Austrália desapareceu, porque a Rússia foi espremida. Então, se você olhar assim, que danado é isso? Assusta, é complicado, não é simples. Mas quando você aprende, você vai dizer, era só isso. Assim, fica muito mais tranquilo da gente resolver, certo? Então, a próxima aula nós vamos estudar sobre orientações e coordenadas geográficas, certo? Então, tchau, tchau, até a próxima, fui!